Oi, sabe quando a gente pensa na Argentina, o que vem primeiro à mente? É quase automático, né? A paixão do tango lá em Buenos Aires, as paisagens da Patagônia que parecem de outro mundo, mas olha, por trás de toda essa riqueza, tanto cultural quanto natural, existe um drama constante, uma história de altos e baixos que talvez mais do que qualquer outra coisa define o país. E é exatamente aí que a gente vai focar hoje. Vamos tentar entender esse grande paradoxo. Como um país com tantos recursos vive nesse ciclo sem fim de instabilidade econômica? Como é que você chegou nesse ponto? E mais importante, qual é o caminho que estão tentando seguir agora? Bom, vamos começar pelo básico, pela geografia. Porque para entender a Argentina, a gente precisa primeiro ter uma noção do tamanho e do potencial dela. E isso começa pelo mapa. Olha só esse número. É a área total do país. É uma imensidão. Isso faz da Argentina o quarto maior país das Américas. É um território gigantesco, que abriga uma diversidade de ambientes que é impressionante. E quando a gente fala em diversidade, é diversidade de verdade. Pensa só, tem os picos congelados da Cordilheira dos Andes e tem as planícies super férteis dos Pampas. Tem selva subtropical lá no Nordeste. Essa variedade toda não é só um cenário bonito, não. Ela representa uma base de recursos naturais assim extraordinária que sempre foi a grande promessa do país. Certo, mas um território, por mais rico que seja, é o seu povo que o molda, né? Então, vamos dar uma olhada em como a história foi construindo a identidade argentina que a gente conhece hoje. Essa linha do tempo aqui dá um panorama bem rápido de momentos-chave. A jornada começa lá com o fervor da Revolução de 1810 e chega na independência, em 1816. Aí, a Constituição de 1853 cria as bases do Estado moderno. Mas o século XX, foi muito instável, incluindo o golpe de 76, um período sombrio que deixou cicatrizes profundas na sociedade. E a composição do povo argentino é outra peça fundamental nesse quebra-cabeça. Depois da base indígena e da colonização espanhola, o país foi palco de uma das maiores ondas de imigração da história. Milhões de europeus, principalmente italianos e espanhóis, chegaram e criaram o que se costuma chamar de caldeirão de raças. Essa mistura é central para entender a identidade argentina. E aqui tem um dado demográfico bem curioso sobre a Argentina. A transição deles foi meio diferentona. Em vez da taxa de mortalidade cair muito antes da de natalidade, como é o normal, lá as duas caíram quase juntas. E o resultado disso? Uma população que envelheceu mais rápido que a dos vizinhos. Esse gráfico de 2010 já mostrava bem essa tendência. Ok, então a gente tem um país enorme, com uma história complexa e uma demografia única. A pergunta que fica é, por que tudo isso resulta num ciclo econômico tão problemático? Esse é o grande paradoxo argentino. Pode parecer difícil de acreditar hoje, mas no comecinho do século XX, a Argentina era uma potência econômica global. A riqueza que vinha da exportação de grãos e carne era tanta que colocava o país no mesmo nível dos Estados Unidos, da Austrália. O futuro parecia brilhante. Então, o que foi que deu errado? Aquela promessa toda acabou virando um padrão frustrante de boom e crise. Décadas e décadas de instabilidade política, má gestão, calotes na dívida e picos de hiperinflação foram minando o potencial do país, criando um ciclo vicioso que é muito, mas muito difícil de quebrar. E é impossível entender a política e a economia da Argentina sem falar de peronismo. É mais do que só um partido ou um movimento político. Virou parte do DNA da nação. Ele surgiu lá nos anos 40 e com essa bandeira da justiça social e de um Estado forte e presente, suas várias vertentes dominaram o cenário político por mais de 70 anos. E tudo isso nos traz para os dias de hoje, para um experimento radical, uma tentativa de quebrar esse ciclo de uma vez por todas. Acho que tudo se resume a esta frase: não há plata. Virou o lema, o mantra do novo governo que assumiu no final de 2023. A promessa era uma terapia de choque para consertar a economia, começando com um corte de gastos assim drástico. Só que aí vem o grande problema político, e ele é puramente matemático. Apesar de uma vitória esmagadora na eleição para presidente, o partido do governo é minúsculo no Congresso. E o que isso significa na prática? Que para aprovar qualquer coisa, cada reforma, é preciso negociar, negociar e negociar. A estratégia do governo atual é uma rejeição total ao gradualismo tentado no passado recente, que não deu muito certo. A aposta agora é numa terapia de choque, bem mais agressiva. A ideia é que um ajuste rápido, mesmo que seja doloroso, é o único jeito de estabilizar a economia de verdade. E o primeiro grande resultado dessa terapia de choque foi esse aqui: uma queda vertiginosa na inflação mensal que estava totalmente descontrolada. Os dados mostram uma desaceleração muito rápida, que era de fato um dos principais objetivos.
Só que todo remédio amargo tem efeito colateral. E o custo social desse ajuste foi altíssimo. As medidas de austeridade fizeram o número de pessoas vivendo na pobreza e na indigência disparar. Esse é o outro lado da moeda do ajuste fiscal. Isso tudo nos leva a uma pergunta bem crítica sobre qual vai ser o caminho da Argentina daqui para frente. A Argentina hoje está numa verdadeira encruzilhada. De um lado, os desafios são enormes, o custo social é pesado e a negociação política é complicadíssima. Do outro, as oportunidades são reais. O potencial de energia de Vaca Muerta é gigante e existe a chance, se o plano der certo, de finalmente quebrar o ciclo de crises e voltar a atrair investimento. Depois de um século de promessas que não se cumpriram, a nação está fazendo a sua aposta mais arriscada. Uma aposta que pode, finalmente, quebrar o ciclo ou afundar o país ainda mais nele. Uma coisa é certa, o resultado desse experimento radical não vai ficar só dentro das fronteiras argentinas. Ele vai ecoar pelo mundo todo, servindo de lição para outras nações que enfrentam dilemas parecidos. A questão final, essa, continua totalmente em aberto.